Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, mais uma vez nos encontramos nesse canal de comunicação para tratarmos aqui de assuntos da doutrina espírita, procurando trazer um pouco de reflexão e, quem sabe, um pouco de ensinamento sobre aquilo que nos propõe a obra kardeciana. Vamos pedir aos nossos mentores individuais, mentores de nossos lares, de nossas casas espíritas, aqueles seres espirituais que nos acompanham. Pedir que nos acompanhem mais uma vez, que nos iluminem, que nos auxiliem no esclarecimento daquilo que aqui for proposto, rogando sempre a Deus que a paz se faça presente em todos os lares, a harmonia reine em todas as casas, que possamos de fato pregar, pormos em prática as lições que o Cristo nos ensinou. A proposta para o estudo dessa noite é o Livro dos Médiuns. Aqui no Livro dos Médiuns nós vamos trazer uma reflexão sobre o capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas, mais detidamente no item de número 340. Por que esse item? Porque o item 340 das reuniões em geral, ele está no preâmbulo de uma obra muito interessante, recomendável à leitura, que se chama Aconteceu na Casa Espírita, psicografada por Emmanuel Cristiano. Essa obra faz parte de cerca de 11 de 11 outras obras psicografadas pelo médium Emmanuel Cristiano. É uma das primeiras que ele psicografou há cerca de 25 anos, muito importante, muito conhecida no meio espírita. A obra aconteceu na Casa Espírita, ditada pelo Espírito Nora, traz uma realidade de muita reflexão. E um pouquinho dela nós vamos falar então na exposição de hoje. Mas para chegarmos aqui nesse capítulo 29, lá no número 340, vamos começar um pouquinho antes, no 324 desse Livro dos Médiuns, quando fala das reuniões em geral. Então, tratando das reuniões, a grosso modo, Kardec distingue três tipos de reuniões: as frívolas, reuniões espíritas, né? As frívolas, as experimentais e as reuniões instrutivas. Lembremos que estamos falando de uma obra do século XIX, final do século XIX. Quando Kardec se refere às reuniões frívolas, ele diz aquela que normalmente é assistida por espíritos levianos. As reuniões frívolas eram definidas como aquelas reuniões de divertimento, onde as pessoas buscavam aqueles lugares que não se chamavam casas espíritas, por curiosidade, fazer perguntas frívolas, esse é o termo, aos espíritos. Quando Kardec se refere às reuniões experimentais, são aquelas que ele define como de manifestações físicas. Elas causam admiração. São aquelas em que as famosas mesas girantes se elevam, cadeiras se elevam, ouvem-se pancadas nas paredes, no assoalho, na própria mesa. Essas manifestações físicas causam admiração. E elas tiveram, sim, uma importância no movimento espírita, porque chamaram a atenção para esses fenômenos. Do que se tratavam esses fenômenos? Então, foi a partir das manifestações físicas que despertou a curiosidade para se compreender o que de fato acontecia. E outra forma de reunião que Kardec nos traz são as reuniões instrutivas. O nome já diz, aquelas reuniões de ensinamento, aquelas reuniões sérias, responsáveis e são unicamente destinadas a estudos. Partindo para o item 329, o que se extrai de
Importante, lembra que estamos fazendo apenas uma síntese desse capítulo 29, que fala das reuniões em geral. Recomendável, sem dúvida alguma, é uma leitura na íntegra do texto. O item 329, ele chama a atenção para que o médium não se deixe levar pela obsessão, pela fascinação, por todo um prejuízo que pode trazer para si, como pessoa, pelo prejuízo que pode trazer para a reunião, estamos falando de reuniões espíritas, pelo prejuízo que pode trazer para as demais pessoas. Citando, então, a obra Aconteceu na Casa Espírita, há passagens ali, naquela psicografia, de uma médium que, de repente, se sentia curadora e obsediada por espíritos que tinham a intenção de atingi-la, fascinada pelo poder de cura que parecia estar conseguindo, ela tenta revolucionar a casa espírita. Então, essa médium obsediada prejudicou de alguma forma aquela casa espírita na obra Aconteceu na Casa Espírita. Seguindo para o número 330, o item 330, Kardec nos orienta que uma reunião séria deve afastar espíritos mentirosos. Porque espíritos de toda ordem podem participar de sessões mediúnicas e, não raras vezes, causam complicações porque, em se acreditando de um espírito verdadeiro, de um espírito elevado, o médium, a casa pode ser enganada. Então, a orientação para que se afaste espíritos mentirosos. Mas de que forma? Kardec diz exatamente assim: cada indivíduo é cercado de um certo número de companheiros invisíveis que se identificam com o seu caráter, gestos e tendências. Então, aqueles espíritos do plano invisível, espíritos desencarnados, que participam de casas espíritas, eles não são muito diferentes daqueles encarnados que frequentam a casa espírita. Então, para que uma reunião espírita seja séria, afaste espíritos mentirosos, é preciso que a qualidade moral de seus frequentadores também seja observada, também seja cuidada. Porque espíritos simpáticos a essas pessoas, eles podem ser de boa influência ou de má influência. Então é muito importante que se olhe também para cada um na casa espírita, para cada um que frequenta aquela reunião mediúnica, para que se possa aprimorar aspectos de moralidade, aspectos também intelectuais, como o crescimento através dos estudos. No item 333 desse capítulo das reuniões, chama-se atenção para a regularidade das reuniões. Às vezes, quando somos cobrados de que deve iniciar pontualmente naquele dia e horário planejado, combinado, e que também há um horário para o término das sessões, não é apenas um capricho do administrador da casa, de quem preside a reunião espírita. Ela é uma orientação da espiritualidade, porque espíritos habituais se organizam para estar naquele momento de estudo, naquele momento de oração, naquele momento de irradiação. E como eu sempre digo, o mundo dos espíritos não difere muito do mundo encarnado. Eles são espíritos desencarnados. E se nós encarnados cumprimos horários, temos horário para entrar no trabalho, para sair, para buscar filho em escola, horários para estudar, para irmos ao centro espírita, os espíritos encarnados também têm seus compromissos. Então, o item 333 chama atenção para a regularidade das reuniões no que tange a cumprimentos, a regras. É muito frequente ouvirmos de
médiuns, de esses que psicografam algumas obras, de que normalmente há um acerto com a espiritualidade, uma combinação sobre em que momento será feita a psicografia, a que horas, em que dias, para que se possa, tanto no plano terreno como no plano espiritual, se estipular uma regra para um bom entendimento, para o melhor desempenho das atividades espíritas. No item 334 deste capítulo, chama-se a atenção para a homogeneidade das pessoas que participam das reuniões, a importância da harmonia nesses ambientes de reuniões. E Kardec ressalta que reuniões numerosas são mais difíceis em manter a ordem, a disciplina, o silêncio. Há muito mais pessoas envolvidas. Então, é preciso que se tenha esse cuidado de que, em sendo um ambiente de muita aglomeração, de muitas pessoas, lembre que também temos uma outra aglomeração espiritual ali presente, que precisa ser respeitada. Então, é muito importante também se manter a harmonia do ambiente. No item 336, e esse eu faço questão de ler, tal como está aqui no Livro dos Médiuns, há uma afirmação de que o Espiritismo tem inimigos. E um pouco disso a gente vai falar da obra Aconteceu na Casa Espírita. Quando Kardec diz que o Espiritismo tem inimigos, inimigos interessados em lhe enfrentar, e que veem esses sucessos com despeito. Os mais perigosos não atacam abertamente, mas eles estão aí. Kardec diz assim: compreende-se que esses espíritos inimigos têm infinitamente mais facilidade para se insinuarem nas reuniões numerosas do que nas pequenas sessões, onde todo mundo se conhece, graças aos surdos enredos que passam desapercebidos, semeiam dúvida, desconfiança, desafeição e, sobre a aparência de um hipócrita, interesse pela coisa. Então, fica nesse item 336 essa advertência de que o Espiritismo tem sim inimigos e que por isso devemos ter muito cuidado em nossas casas espíritas. No item 337, a síntese é de que homens de bem, isso é uma fala do Kardec, estão sempre bastante empenhados, mas os mal intencionados estão sempre mais. É um alerta para não pensarmos que espíritos mal intencionados são desorganizados, são bagunceiros. Não. A ordem também. Veremos logo em seguida. Por fim, no 339, Kardec nos deixa a recomendação de que as casas espíritas podem, através de regimentos internos, de regulamentos, disciplinar a forma de manter a ordem e a disciplina em suas casas. Ele sugere, àquela época, como referência, o regulamento da Sociedade Espírita de Paris. Mas, bem, eu me propus aqui a falar um pouco sobre a obra Aconteceu na Casa Espírita. Acontece que a obra Aconteceu na Casa Espírita começa com o número 340 desse capítulo que eu me referia há pouco e que eu situei vocês. O item 340 vai falar daquelas dificuldades que acontecem nas reuniões e sociedades espíritas. Mas eu dizia então que a obra Aconteceu na Casa Espírita, psicografada pelo médium Emmanuel Cristiano, e ela é obra do espírito Nora. O prefácio dessa obra é interessante, é prefaciado pelo espírito, também psicografado, Dr. Wilson Ferreira de Mello. O Dr. Wilson, no prefácio da obra, ele traz um histórico dos tempos, de que nas sociedades mais primitivas também sempre houve o culto às divindades.
E cada sociedade teve a forma de render esses cultos. Os pagodes, lá no Oriente, aqui estamos falando de estruturas físicas, né? A Acrópole, na Grécia, oráculos, em Roma, templo, em Jerusalém, aliás, o templo de Jerusalém, lá em Israel, o templo do rei Salomão. Então, ele se refere que o homem sempre definiu um local para cultuar as divindades. Mas é no diálogo de Jesus com a samaritana, que encontramos lá no capítulo 4, versículo 21 de João, que fica bem clara a mensagem de que não importa o lugar onde se adora a Deus, mas a forma. Então, aqui no Novo Testamento, eu utilizo a tradução do Haroldo Dutra Dias, João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, 4, versículo 21. Jesus lhe diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, nessa mensagem que está no Novo Testamento, em João, o diálogo muito conhecido de Jesus e a samaritana, e até alguns estranham como que um judeu conversa com uma samaritana, eles não deveriam estar conversando, mas estamos falando desse espírito elevadíssimo que é Jesus. Esse diálogo, então, mostra a referência de que não é preciso a importância ao lugar, mas sim o espírito, e o espírito em verdade. E aqui eu ainda estou falando do prefácio do Dr. Wilson Ferreira. Ele diz que 18 séculos depois, o mais alto nos traz o Consolador, a doutrina espírita restauradora do cristianismo primitivo. Então ele passa agora a falar de como é que nós espíritas vivemos hoje. Os núcleos espíritas, as casas espíritas, são templos verdadeiros onde Jesus deve estar representado não por imagens, não por uma mobília e uma decoração riquíssima. Jesus deve estar representado na casa espírita pelo compromisso do espírita para com ele. A fortaleza de uma casa espírita não está no concreto, não está nas paredes, na edificação. Ela está, sim, no estudo e na vivência do aspecto doutrinário. Então, nessa fala do espírito Wilson Ferreira de Mello, de que é na vivência, é no estudo da doutrina que nós encontraremos o Cristo. É um apelo que nos remonta àquilo que o Espírito da Verdade, em 1860, já dizia em Paris. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o Dr. Wilson está chamando a atenção para que a casa espírita seja fortalecida pelos seus obreiros sérios, que se amam reciprocamente, que se respeitem, que estudem a doutrina. Ele alerta de que a obra aconteceu na casa espírita, ela é uma obra verídica. Personagens viveram essas cenas que são relatadas na obra. E nos chama a atenção, nas quais muitos de nós
poderemos nos encontrar. Quem vai ler, eu acredito que vai despertar curiosidade sobre essa obra. Eu, por muito tempo, ouvi falar dessa obra em várias exposições, e como voltei, né, que eu já falei um dia, essa obra eu vou ler, essa eu vou ler. E até que chegou o momento em que eu li, aconteceu na Casa Espírita. E ali a gente vê o que de fato acontece quando espíritos de baixa vibração, literalmente eles querem acabar com o trabalho de uma casa espírita. E como eles agem para acabar com uma casa espírita. Então aqui o Dr. Wilson nos alerta de que muitos de nós poderemos nos encontrar naqueles personagens. Quem deles eu poderia ser? Qual seria o meu ponto fraco que os espíritos do mal poderiam atacar? E se tiram muitas lições dessa obra, a responsabilidade no serviço espírita. Tiram-se lições de esperança. Se há almas enfermas que possam tentar contra a obra do Senhor, aproveitando as fraquezas humanas, nos dias do Dr. Wilson, há miríades de benfeitores espirituais para apoiar o trabalhador sério e responsável. E alerta-nos o Dr. Wilson para o estímulo à vigilância, com somente 3 formas: através da oração, através do estudo, através do trabalho. O que acontecer no centro espírita é resultado de nossas atuações, boas ou más. O que acontece na casa espírita, nos ensina o espírito do Dr. Wilson, o que acontece na casa espírita é da nossa responsabilidade. Ele ainda alerta que sempre que o orgulho, a vaidade, a língua viperina, a intolerância tiver resguardo em uma casa, estaremos abrindo as portas para os adversários do amor. Então, aconteceu na casa espírita, fala de um ataque de uma horda de espíritos tentando derrubar uma casa espírita. Mas eles, como já vimos, por suas inteligências, sabem que não vão poder simplesmente derrubar uma casa que é fortemente protegida por espíritos elevados, por tudo que aquela casa pode fazer de bem. Esses espíritos, vocês vão ler na obra, vão atacar individualmente alguns membros de funções chaves naquela casa espírita e vão minar a casa espírita. Então, relata muito sucintamente, a intenção, como eu disse, não é contar a obra, ainda que conte alguma coisa, não é aquela preocupação de não dar spoiler, porque não é um romance que a gente fique com curiosidade para saber como é que termina, se o mocinho morre no final. Ela é uma obra que, se lemos uma, 2 ou 3 vezes, sempre estaremos aprendendo algo que talvez não vimos na passagem anterior. Então, no início dessa obra, relata uma estranha cidade do plano espiritual inferior, onde um espírito, tem nome, Júlio César, é o líder. Ele é um espírito do mal, é um líder maligno. No final, nós vamos entender o que deixou Júlio César naquela condição. Porque sabemos que mesmo o pior, ou o mais inferior dos espíritos, pelo amor de Deus, vai se evoluir ao seu tempo, com o seu trabalho, com o seu querer. Mas aqui, Júlio César, então, é um espírito líder que quer derrubar a casa espírita. E ele diz que estamos preparando uma infiltração espiritual na casa. Terá por finalidade a invasão, o domínio
a destruição de uma grande casa espírita. Quando eu falava há pouco de que não é por serem espíritos da ordem do mal que vão ser burros e ignorantes. Há muito planejamento. Olhe só o levantamento que os espíritos do mal fizeram com relação a essa casa que eles querem atacar. O relatório dos espíritos. Nesse ano, 2.500 espíritos foram convertidos, tirados da ordem do mal, arrebatados para o bem. Essa casa recuperou mais de 3.000 espíritos obsediados, deixando-os esclarecidos, recuperando-os. Essa casa tem multidão de frequentadores. Essa casa, no último ano, realizou mais de 4.000 entrevistas assistenciais, mais de 20.000 vibrações para curas. Essa casa realizou centenas de palestras, mais de 15.000 passes. Então vejam que Júlio César vai relatando um levantamento, um relatório que ele tem das obras do bem daquela casa. E por tamanha importância dessa casa, eles querem destruí-la. E vão agir para isso. E Júlio César diz que a ação será na surdina. Nós vamos sugerir pensamentos. Nós vamos estimular irritações. Vamos propor ciúmes, fofocas, indignação, melindres. Nós vamos fomentar disputas de cargos, de funções, de tarefas. Então vejam que tudo isso que a espiritualidade do mal está planejando em fazer para atacar aquela casa, de alguma forma pode nos envolver em algum momento. Em algum momento podemos ficar com ciúmes por alguma questão, podemos ficar irritados, às vezes até sem entendermos por que estamos irritados. Podemos nos envolver em fofocas, em melindres. Podemos por vaidade podemos por vaidade querer disputar um cargo, ter uma função, ser importante, orgulho. Então é assim que a espiritualidade do mal ataca uma casa espírita. Indo para o nosso fechamento, eu ainda quero pegar algumas falas aqui desse espírito Júlio César, quando ele diz: aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Então, eles vão procurar os pontos fracos de cada um. Como disse, a fofoca, a vaidade, o orgulho, a inveja, a intriga. E ainda diz assim o espírito, porque eu estou falando do espírito do mal, que é quem lidera esse movimento, para ver que, mesmo falando do espírito do mal, podemos tirar algo de bom nessa fala. Diz ainda o espírito Júlio César: estão a nosso favor muitos envolvidos com problemas materiais. Esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação. E, na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração que poderia nos afastar, rompendo os nossos propósitos. Então, olha só que mensagem. Eles sabem aonde atacar as nossas fraquezas, ao mesmo tempo dizendo, olha, se eles lembrassem de orar, eles poderiam nos afastar. Então, caros irmãos, oremos em nossas casas espíritas, oremos em nossos lares, oremos sempre que entendermos necessário, pois podemos com isso irradiar uma energia, podemos com isso nos proteger, proteger ao próximo. Para encerrar, eu vou trazer aqui do Dr. Wilson Ferreira de Mello, o espírito que fez o preâmbulo, né, a abertura do Aconteceu na Casa Espírita,
Mas antes ainda encerro com o número 340, que é a abertura, né, do capítulo inicial da obra Aconteceu na Casa Espírita, que fala das reuniões na Sociedade Espírita. É tudo isso que eu falei nesse momento em que nos encontramos aqui, mas basicamente pontuando de que Kardec, então, voltamos ao Livro dos Médiuns, capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas, Kardec nos orientando de que as perturbações nas reuniões não se encontram somente entre as pessoas que ali participam. As perturbações encontram-se também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores ligam-se aos grupos, primeiramente aos mais fracos, procurando fazer os seus instrumentos. É o que nós comentamos há pouco aqui. Todas as vezes, pois, diz Kardec, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo um inimigo e que todos devem se pôr em guarda, visto ser muito provável outra multiplicação de tentativas de ataque. Então, quando percebermos em nossas casas espíritas algum irmão que esteja meio deprimido, que esteja com um comportamento diferente, que nos chame a atenção, estendemos nosso abraço, nosso ombro, escutemos esse nosso amigo, porque ele pode estar passando por uma dificuldade que seja sendo imprimida pelo mundo espiritual do mal, obviamente. Ele pode estar sendo atacado por aquelas pessoas que, como vimos aqui, aquelas pessoas não, aqueles espíritos que, como vimos aqui, têm interesse em minar uma casa espírita. Então, observemos sempre, temos atenção aos nossos irmãos de casa, conversemos, nos conheçamos, para que possamos, sim, auxiliarmos uns aos outros, nos fortalecendo. Como a caridade, diz Kardec, é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Então, a espiritualidade do mal tenta abafar a caridade. E, de repente, nós percebemos alguma necessidade de intervenção, achamos que não devemos nos meter, mas estamos sendo abafados de praticar o bem, de praticar a caridade. Para isso, encerrando, diz Kardec, dois meios há eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelem a presença de espíritos mistificadores. Então, para fortalecermos nossas casas espíritas, façamos nossas preces, estudemos, nos amemos como irmãos, porque estamos todos com um propósito dentro da doutrina espírita. E agora sim, eu encerro com uma pequena prece do Dr. Wilson Ferreira de Mello, na introdução da obra Aconteceu na Casa Espírita. Rogando a Deus nos abençoe e pedindo a Jesus, ajude-nos a conservar a honestidade, a verdade, a fraternidade em nossas abençoadas casas espíritas. E gratos pela oportunidade de servir, desejamos a todos os irmãos de jornada espírita paz, seriedade, estudo, prática doutrinária, união fraternal, a fim de que as infiltrações não tenham lugar nos verdadeiros centros espíritas, templos de amor que devem representar de maneira absolutamente fiel o próprio cristianismo. Wilson Ferreira de Mello, mensagem psicografada pelo médium Emanuel Cristiano, em reunião de 11 de março de 2001,
no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, São Paulo. Caros irmãos, agradecemos imensamente a assistência de cada um de vocês, esperando que o que foi apresentado aqui possa ter servido de reflexão, mas muito mais de instigação, para que busquem leituras, para que busquem aprender a doutrina espírita, refletir e então, como foi dito hoje, praticarmos, vivenciarmos a doutrina espírita. A Casa Espírita Chico Xavier agradece a assistência e aqueles que quiserem se inscrever neste canal sabem qual é o procedimento e continuem prestigiando as exposições aqui feitas. Até a próxima.